quando a gente olha à luz da evolução, né, Vilela, a gente tem que lembrar que é difícil a gente ter um padrão de comportamento hoje que não seja útil para alguma coisa. E se o sonho existe até hoje, provavelmente ele tem alguma função É isso que eu ia importante. falar, né? E é verdade, se você priva uma pessoa de sono por muito tempo, já fizeram experimentos assim. Quanto tempo? Cara, se você priva, por exemplo, 3, 4 noites uma pessoa de sono, você vai arregaçar ela em vários parâmetros. Mas parece que quando ela vai dormir, o cérebro não desce até o sono profundo, ele pula direto pro REM. Parece, Quando ele ficou privado e vai dormir? parece que o seu cérebro meio que quer o sono REM urgente. Eu preciso disso. Parece que o seu cérebro meio que É um procura. alimento pra ele. Alguma coisa ele vai fazer ali. Parece que o seu cérebro procura o sono REM o mais rápido possível. Ele meio que pula até as fases às vezes. Tipo, preciso do REM rápido. Porque acontece alguma coisa ali que tem que acontecer. Quando você faz algumas coisas, Vilela, você prejudica essas fases de sono. E eu vejo a galera fazendo muito errado aí. Bota a câmera aqui em mim. Muito errado a galera fazendo cagada aí no sono de você. Depois ficam reclamando que estão com déficit de atenção. Eu fiz muito isso. Olha só. Se você toma muita cafeína... Ah, mas eu tomo cafeína e durmo. Beleza, você dorme, mas provavelmente você não passa todas as fases bonitinhas do sono, porque a cafeína, ela impede que aconteça esse sono natural. Não existe medicamento hoje que imite um sono natural. Você vai apagar, mas você não vai passar pelas fases bonitinhas. Ah, quando você toma um remédio, ele não é a mesma coisa que se você tivesse dormido de forma natural. Não é não. O Ele remédio... te derruba e... Ele te seda, mas você às vezes acorda até mais cansado. Ah, tá. Quanto tempo tem que dormir? Pelo menos 7 horas, um adulto. Tem que dormir pelo menos 7 horas, tá? Isso aumenta com o tempo ou diminui? Uma criança dorme tem que dormir mais. Adolescentes, normalmente, acontece uma vespertinilização, ou seja, o adolescente ele tende a ser um pouquinho mais noturno. O adolescente, na época da adolescência, naturalmente, ele tende a dormir umas meia-noite, 11h30 e acordar 8, 8h30, tá? Mas não é normal dormir 3 da manhã e acordar 10. Não é pra ser assim. Por O que nosso você fala isso pra sono... mim? Você sabe de alguma coisa? Você dorme tarde? Pra caramba. Que hora que você dorme? É isso aí. 3 da manhã e tal? É. E acorda 10 e pouco. 10. O que acontece, Vilela? Mas é que tá, por causa dos exames com o Muzi, eu tô já... Ótimo. Eu já tô colocando o despertador todo dia pras 9. Melhor. Eu não sei se é o ideal, mas pelo menos Tá bom. eu tô baixando já. É um avanço. E sabe o que você tem que fazer pra melhorar o seu sono de uma vez por todas? Acorda, cara, e se expõe à luz natural. Na hora, Vilela. Pensa comigo. Eu enrolo pra fazer isso. Não, acorda. Primeira coisa. Abre cortina. Você não precisa pegar sol no rosto. Sei, mas você tem que pegar luz natural. Você pode até baixar um aplicativo no seu celular, chama Lux Meter. É um LUX. Tá. Lux é a unidade de medida da luz. Uma lâmpada dessas, normal, ela deve dar para você mais ou menos uns 300 lux. Um dia nublado, sem sol, te dá uns 5.000 lux. Nossa. Então você não consegue imitar a luz natural com luz artificial. Você precisa da natural. Acordou, tenta se expor o mais rápido possível à luz Pelo natural. menos uns 30 minutinhos. Você não precisa ficar na luz ou ficar fora de casa. Mas, cara, Abre a janela. Abre a janela, bota o computador de frente pra janela. Eu trabalho com o computador de frente pra janela. Então é normal. Abre bem a janela, assim, deixa entrar. Tá? Por quê? Existe uma região no seu cérebro, lá no hipotálamo. O hipotálamo é uma regiãozinha que fica, digamos, entre as duas orelhas, um pouquinho mais para baixo, no meio do cérebro. O hipotálamo regula a fome, o hipotálamo regula o sono, o hipotálamo regula a libido, o hipotálamo regula a disposição geral no dia a dia. E o hipotálamo regula o ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? Ciclo circadiano é o ciclo dentro de um dia. Ciclo de circular diano, dia, tá? O sono é o principal marcador do ciclo circadiano. É o mais evidente. Ele você fala dorme... pro cérebro que acabou de... e acorda você em tal horário. Tá. Só que, cara, o seu hipotálamo, Videla, ele não sabe quando é dia e quando é noite, cara. Porque ele tá lá no meio da sua cabeça. Como é que vai entrar a luz lá? Pelo seu olho. As pessoas têm que começar a entender os nossos olhos como janelas do nosso cérebro. Entendi. Nossos olhos... Pensa assim, ó, aqui dentro do seu olho, cara, tem neurônios fazendo assim pra fora. O que tá acontecendo? Ele quer ver se tem dia ou é noite aqui fora, porque daí eu tenho que avisar o meu camarada aqui, hipotálamo, pra liberar hormônio no seu corpo, pra desligar o camarada aqui ou manter ele acordado. Só que se você fica encerrado em casa, você não sabe, seu cérebro não sabe, aí ele vai te dar sono 3 da manhã.
Porque você não informou ele que hora é. E olha que interessante, cara. O seu hipotálamo, dentro dele tem um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. E dentro desse núcleo supraquiasmático tem genes, chamado de genes clock, relógio. É o nome dos genes. Quem descobriu isso ganhou o Nobel de Fisiologia e Medicina em 2017. 3 pesquisadores ganharam. O que eles descobriram, Vilela? Que se você, e eles fizeram esses experimentos e tal, levar pessoas para uma caverna sem luz natural nenhuma, sem relógio, sem falar para as pessoas que hora é do dia e tal, as pessoas, e deixa eles lá 21 dias, no quarto, quinto dia, as pessoas vão estar dormindo 4 da manhã e acordando de meio-dia. E vai passando o tempo, vai indo para frente. A pessoa uma hora tá dormindo 9 da manhã e tá acordando de tarde. Por quê? Porque ela não tá mostrando pro cérebro dela que hora é. O que acontece? 2 coisas interessantes que esse estudo mostrou. Primeiro, você acorda e dorme em um ciclo de 24 horas. Só que esse ciclo, ele se arrasta durante o seu dia se você não informar para ele que hora é do dia. Então, o seu núcleo supraquiasmático, ele tem esses genes clock. Esses genes clock, o DNA produz um RNA. Esse RNA transcreve uma proteína, traduz uma proteína. E essa proteína, durante o dia, ela vai acumulando na célula. E tem um ponto que ela acumula tanto na célula que ela inibe a própria produção dela. Tá acompanhando? Tá. Esse ciclo de produzir proteína, a proteína se acumular e inibir ela mesma, é um ciclo que leva 24 horas para acontecer. Então o seu corpo tem um ciclo natural. Se eu jogar você numa caverna sem luz natural, você vai continuar dormindo e acordando num ciclo de 24 horas. Só que você vai sair da caverna dormindo meio-dia e acordando de noite. Entendi. Então o que é o... Você tem um relógio dentro da sua cabeça. Mas aí eu saí e com o tempo ele volta ao normal. Volta por quê? Porque você se expôs à luz. Tá. A luz natural, Vilela, é o principal relojoeiro do seu cérebro. Quando começa o dia, se você abrir a janela, você está informando, entrou a luz aqui, viajou pelo nervo até o núcleo supraquiasmático e informou os reloginhos clocks. Ei, pode começar a produzir proteína aí, que começou o dia dele. Se você se expõe 10 da manhã, vai começar a produzir 10 da manhã. Se você se expõe 2 da tarde, vai começar a produzir 2 da tarde. Se você se expõe logo que acorda, vai começar a produzir logo que acorda. Então, se você quer começar a dormir 10 da noite, cara, 10 e meia da noite, pode fazer esse teste. Fica 2 semanas, 14 dias, acordando 8 da manhã e se expondo 30 minutos à luz natural. O que acontece? 2 semanas você vai estar dormindo 10 da noite e acordando naturalmente 8 da manhã. Mas, por exemplo, eu como faço podcast aqui à noite e algumas vezes vai até meia-noite, meia-noite e meia. Então tá. Eu vou dormir a 1 hora da manhã. Que horário você acha que é legal eu me programar para... Pelo menos 7 horas depois. É? Pelo menos 7 horas depois. Então umas 9 mesmo é o ideal. É o ideal, tá. É o ideal. Pelo menos 7 horas você tem que dormir. Não é bom eu tentar diminuir esse tempo para ganhar mais produtividade. No seu caso, o seu trabalho demanda que você acorde um pouco mais tarde. Tudo bem. Mas olha que legal, cara. As pessoas normalmente, primeiro, dormem mal pra caceta. Eu tenho uma clínica, Vilela, com 8 terapeutas. Cada terapeuta atende pelo menos 20 pacientes por semana. Então vê aí o número de pessoas que circulam na clínica toda semana. E 85%, 90% da clínica é problema de sono. Mas problema de sono, você fala o que é? Não consegue dormir? Não consegue dormir, ou dorme mal, acorda de madrugada e não dorme mais, ou fica se revirando, etc, etc, etc. Minha mulher tem muito problema com isso. Cara... Eu deitei, eu durmo. Ó, vou gravar aqui, depois você mostra pra sua mulher, tá? E você que tá assistindo que tem problema de sono, vou arrumar o seu sono agora, tá? Faz o seguinte, eu vou falar aqui, depois você volta no vídeo. Auto-hipnose, você está com sono. Não. Assista aqui, você está com sono, muito sono. Dorme. Não, ó, vou corrigir o seu sono agora. Presta atenção em mim. E começa a aplicar isso na sua vida. A gente chama isso de higiene do sono. E Vilela, quando entra um paciente na minha clínica, eu orientei todos os terapeutas que trabalham comigo e quando eu dou curso para psicólogo, eu oriento todos os psicólogos a fazerem isso. A primeira coisa que você corrige num paciente é o sono. Não interessa. Mas eu não sei. Tem que corrigir o sono. Por quê? Se você dorme mal, você perde a sua capacidade de controle emocional.
Quem nunca dormiu meio mal numa noite, no outro dia tava mais irritado, Nossa, tava eu com fico vontade de irritado comer pra merda, caramba, vontade de comer porcaria. Ah, vontade de comer porcaria, beber álcool. O humor é a primeira coisa que eu sinto. Exato, cara. Putz, Então, assim, irritado, né, tem fácil. que corrigir o sono. E quer corrigir seu sono? Vou te passar o protocolo de graça aqui, tá? De graça. Primeira coisa que você vai fazer. Acordou. Primeira coisa, vai setar um horário para acordar e vai acordar todos os dias naquele horário. Incluindo o final de semana. Afinal de contas, o seu cérebro não sabe que é final de semana. Ah, não, agora vamos dar um Vou 10 acordar mais aqui tarde, e vamos... Tem que ser todos os dias, tá? Ah, Wesley, vou sair sexta, vou uma balada e tal. Cara, beleza, só não acorda meio-dia. Tenta acordar o mais próximo possível do mesmo horário todos os dias. Logo que acordou, se expõe à luz natural por 30 minutos. Se expõe, cara. Se expõe à luz natural. Não deixe... Esse é o principal passo, porque você vai informar os seus genes clock que o dia começou e a produção de proteína vai começar e você vai sentir sono à noite. Cafeína depois das 15 horas, nem pensar. Depois das 15 horas? Depois das 15 horas da Coca-Cola, tarde. café, energético. Nada. Cafeína tem meia-vida de 6 horas, então demora pelo menos 10, 12 para ser o seu organismo. Depois Já tá das errado, 15 hein, horas. Nene? Você tá errado. Depois das 15 horas, não. De noite, e esse é o mais difícil dos pacientes Já até aderir, sei que você fala. diminui luz. Computador, celular. celular. Isso é Se difícil. for usar, usa aqueles filtros amarelo, funciona, ajuda pra É caceta, mesmo? muito. E em casa, opte por luz assim, ó. Como assim? Vermelha e laranja. Por quê? Porque a luz branca inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E a da televisão? Inibe também. A não Entendeu? ser que você use no computador aquele filtro amarelo. Não, assisti televisão mesmo. Já inibe. Já é o suficiente para começar a inibir melatonina. Você pode assistir. Não é que inibe vai fazer você perder o sono. Só, cara, não deixa a televisão, tipo, tá o estúdio aqui Estourada, agora. E a sala, tipo, tá o estúdio agora. Com dois entendi. bagulhão ligado, a luz do teto ligado, o volume alto. Tenta diminuir o máximo possível de ruído. Isto é, luz, tenta deixar... Cara, a minha casa... Tem um vídeo lá no meu canal que eu falo por que a minha casa parece uma caverna à noite. Cara, a minha casa é um abajur ligado no canto dela. A De casa noite. ou o quarto? A minha casa, tá ligado? Aí quando eu vou no quarto eu ligo um outro abajur. Mas Tá. eu nunca deixo a luz de cima ligada e sempre uma luz laranja. Por que a luz laranja? Porque a gente evoluiu com fogo. Então a luz tem que lembrar um fogo. Lembrar uma Tem fogueira. até uns abajures que imitam, né, a chama. Quanto mais parecida com a cor da chama, melhor. Olha só. A luz branca, a gente nunca teve luz branca à noite, né? É. A gente tem agora. Luz Porque branca. a luz da lua não é branca, né? Não. A gente nunca teve luz branca à noite, assim. Então, sempre dentro das cavernas e tal, sempre foi luz de fogo. Então, de noite, o mínimo possível de luz, o mínimo possível de ruído e principalmente prioriza luz amarela. E aí o mais difícil. Nada de trabalho que demande atenção pelo menos até 3 horas antes de dormir. Porque quando você presta atenção em alguma coisa, o seu alerta sobe e sobe a sua noradrenalina. Aí no meu caso já ferrou, né? E cara, a noradrenalina... no seu caso já era. Tá aqui ligadão com a É. galera, isso é foda. Mas beleza, é Eu- seu trabalho, Mas cara. você entende, né? Tá Quando tudo termina aqui, eu não consigo desligar logo Não, de cara. exato. Tipo, vou dormir. Não dá, eu ainda tô não dá. naquela de... Exatamente. Galera assistindo e tal, É. e você tá ali prestando atenção. Então a sua noradrenalina subiu, Tá. e quando a sua noradrenalina sobe, os seus hormônios de sono caem lá embaixo. Então você fica alerta. Afinal de contas, quando você tá alerta, você não pode ter sono, né? Senão seria o oposto do alerta. Então, pra galera que tá em casa e quer botar uma higiene de sono em dia, de noite, até 3 horas antes de dormir, parar com qualquer coisa. Tá? Cama durante o dia. Cama é para atividade sexual e dormir. Nada de assistir série na cama, nada Putz, eu de tenho essa trabalhar na mania. cama. Cara, o seu cérebro tem que entender que você vai usar a cama para dormir ou para assistir série. Pra galera que acorda de madrugada. Acordou de madrugada, não olha o relógio. Por quê? Porque se você olhar o relógio, você vai começar a fazer cálculo de quantas horas tem para dormir e aí sua ansiedade sobe e você não dorme mais. Tá? Isso tudo, Vilela, a gente chama de higiene do sono. Eu dei um curso recentemente de psicologia E tirar a notificação, né? e tirar a notificação. Claro, Imagina, se com ficar certeza. ouvindo Não, tem barulhinho. como, tá louco? Aí é Tá impossível. louco. Eu dei um curso esses dias de psicologia que tinha um mecânico fazendo, cara. E eu perguntei pra ele lá, depois ele abriu Perguntei não, ele abriu pra dar um depoimento, ele falou, Wesley, eu sou mecânico, cara. Dei um curso, porra, receptor, neurônio e tal, o cara nem é da área e tava ali fazendo. E ele falou assim, Wesley, fiquei 6 meses com um problemão em sono, fui em 4 psiquiatras, tomei tudo que é tipo de remédio
Nada adiantou. Depois que eu comecei a te acompanhar, eu comecei a me expor à luz natural, comecei a fazer higiene do sono à noite. Durmo que é um neném agora, cara. Muito obrigado mesmo pela sua ajuda. A galera chorou e tal, ficou mal emocionada. Então, se você quer corrigir o seu sono, faz isso. Se expõe à luz natural. A luz natural é uma ferramenta extremamente importante e funcional para você melhorar o seu sono. Tem que avisar seu cérebro que é dia. Senão ele buga. A gente fica só nesse porão, né, Lene? O tempo todo, né? No porão. No Bate-caverna. Olha, por exemplo, agora. Agora parece que é noite. Se você vai ver, parece noite. É realmente, tudo escuro. Parece meio-noite. Cassino, né? Cassino é sempre noite. Exato. Eles não têm janela, né, cara? Eles não têm janela. É assustador. O cara que trabalha lá pira, né? Pira mesmo. Essa galera que trabalha mas é feito pra enganar mesmo a cabeça da galera. Luz do sol. Porque, cara, dá uma deprê quando você chega na balada e tá raiando o dia. Meu Deus do céu. E o cassino, ele te dá essa percepção porque você fica... Eles fazem isso porque você perde... Pra você perder a percepção de tempo. Tipo, caramba, já tá noite, eu vou embora. Não, você nem sabe se é noite ou dia. Você só toca o barco. 6 horas lá Dopaminérgico pra caralho. Total, tipo, eu vou ficar aqui e tal, quando você nem... Então, o nosso cérebro, ele não... Insisto, pessoal. O nosso cérebro, ele não sabe lidar muito bem com os estímulos dopaminérgicos em excesso. E isso gera um problema, Vilela, muito grande, cara. Que eu imploro, assim, pras pessoas me ouvir nesse momento. Que é o quê? As pessoas de hoje não sabem conviver mais com o tédio, cara. Era uma... Cara, sabe o que eu lembro? Eu sou do interior. Você vai... Não sei hoje como tá, mas eu ia pro interior, você via a galera conversando com aquelas cadeirinhas, olhando a rua. Exato, cara. E ficava lá, passava horas. Exato. Hoje em dia você não vê ninguém sem um aparelho. A molecada na rua. A gente o dia inteiro na rua, andando, jogando bola. Cara, era isso, velho. Exatamente. E hoje a gente não... Mal consegue assistir um filme, o filho da mãe não consegue deixar o celular ligado. Você vê no cinema, o cara não consegue passar 2 horas sem ter outro estímulo daqui. Exatamente. Entendeu? A galera não sabe conviver mais com o tédio. Percepção de espera... Contemplação, né? É o lance da a contemplação. Eu sou desses caras. Eu vejo que eu perco muito menos tempo contemplando as coisas do que parece que eu não tô fazendo nada. Sabe aquele negócio assim, tipo, eu tô na espera de uma consulta. Caramba, meia hora passou. Porra, não fiz nada, então eu tenho que mandar um e-mail, tenho que fazer não sei o quê. Cara, e por quê? Por que que eu tenho que aproveitar cada minuto do meu tempo? Cara, por causa disso, porque a gente meio que... É uma cobrança interna do mundo? É uma cobrança interna. Isso provavelmente acontece mais em cidades grandes, pelo fluxo rápido do lugar. Até depois a gente pode comentar, interessante, tem dados bons sobre isso. Mas principalmente por quê? Porque o seu cérebro, ele acostumou tanto com essas dopaminas fásicas que quando ele identifica um intervalo relativamente grande, que não é grande, de meia hora, sem elas, parece que você tem que conquistar alguma coisa, tem que ir em busca de algo. Então eu vou fechar esse e-mail, eu vou responder aqui, eu vou fechar esse convidado, eu vou não sei o que, eu vou ver as métricas, eu vou postar uma foto no Instagram para receber os likes, etc, etc. Ou para circular a rede do canal. E a gente tá desaprendendo a conviver com o tédio. E isso, cara, é muito perigoso. Muito. Por quê? Porque hoje é muito fácil fugir do tédio. Tá aqui, ó. Tá ali, ó. Tá o iFood. Falei do Tinder também. O Tinder. Todo aquele negócio de falar, putz, cara, não conheço ninguém. Não sei. Vai no Tinder, é um catálogo de mulher. Vai num bar, é um catálogo. Quando eu era criança, a gente não tinha chocolate todo dia ou a qualquer momento. Eram dados especiais, refrigerante. Era só final de semana, entendeu? E agora seu filho pede, quero McDonald's, quero não sei o quê. É muito fácil, né? Muito, cara. E aí a gente Isso no cérebro, então, entendendo o que você falou, é o seguinte, eu quero esses estímulos, eu sei que eu consigo esses estímulos, então minha dopamina fala, tá de boa, vou baixar aqui. Porque toda hora ele consegue estímulo. Isso mesmo. Só que aí que tá, aí você começa a cada vez ser mais difícil viver sem os estímulos. Porque a dopamina, ela não mantém base, ela baixa, você aí falou certo. Aí a pessoa vai pra uma montanha e não consegue ficar o final de semana sem sinal de celular, não consegue. Cara. E sabe o que eu tenho visto na clínica, Vilela? Mas sabe o que é o mais maluco? Desculpa te cortar. Não, pode falar. Porque ele poderia conseguir novos estímulos no novo local que ele nem imagina que tem. Perfeito. Vou numa cachoeira, porra, vamos ver os estímulos de lá. Mas, vou andar a cavalo. A cachoeira e andar a cavalo, o que é a cachoeira e dar a cavalo perto de um barzinho com a galera, ou álcool, ou um celular que você tem
milhões de oportunidades aqui, né? Cara, houve muita modificação em um curto espaço de tempo, cara. Olha a internet. Esses tempos aí não tinha internet, telefone. Esse dia eu tava olhando no YouTube o Steve Jobs mostrando o primeiro iPhone, acho que foi 2006, 2004. Cara, é pouco tempo pra caramba. Tipo, o cara fez assim, Meu pai fala isso, ele demorava muito tempo pra ver uma inovação, né? Você imagina do vapor para o petróleo, sabe? Pro fóssil, né? E aí hoje a gente tem muito rápido, muito rápido, tem que se adaptar e é muita coisa, a gente tem que lidar com muita informação, parece que até a nossa percepção de tempo muda e acho que o nosso cérebro não está muito projetado para lidar com isso. E qual é o efeito disso? Ele meio que bugar, dá pau? Eu sustento uma ideia baseada no funcionamento do cérebro. Lembra que eu comentei da insulina? De quanto mais você consome açúcar, você cria resistência à ação da insulina? Quanto mais você consome esses estímulos que a gente chama de dopaminérgico, você meio que começa a criar uma resistência à dopamina. Primeiro de tudo, Vilela, o que é a dopamina? O que é a dopamina? Para a galera entender. Primeira coisa que vem à cabeça de muita gente quando fala dopamina é prazer. Não é. Isso é uma coisa do senso comum e isso está errado. Sempre ouvi falar isso. Dopamina não tem necessariamente a ver com prazer, embora ela pode estar envolvida com prazer. Dopamina tem a ver com motivação. Dopamina é a busca pelo prazer. Dopamina é a antecipação de um possível prazer. Isso é dopamina. Então digamos que você pede uma pizza. A dopamina aumentou fazendo você pedir a pizza, não quando você come a pizza. Ah, é? Isso, exatamente. Eu achei que era quando você colocava aquela coisa maravilhosa, vinha aquela descarga de dopamina. São outras coisas. São endorfinas, ocitocina, serotonina, um pouco de dopamina. Mas a dopamina é você pegar o telefone e pedir a pizza. Pro cara que tá solteiro, é quando a mina do Tinder topa o encontro mais do que a transa em si. Exatamente. Caramba. Inclusive, essa dopamina, esse funcionamento da dopamina explica porque muitos casais dão errado quando mudam morar junto. Porque aquela perspectiva de novidade, de coisas novas, etc., acaba muitas vezes se o casal não conseguir manejar isso. E começa a criar um desinteresse, uma desmotivação para com o relacionamento. Então, eu imagino o seguinte, um experimento bem interessante que a galera fez com ratos para descobrir isso da dopamina. Se você pega um rato e você coloca ele perto de uma comida, eles adoram comidinha diferente e tal, chocolate, Nutella, eles amam Nutella. Chocolate ao leite não. Mas Nutella eles gostam. É sério isso? Sério. Uma vez eu fui fazer um experimento no laboratório, eles não curtem muito chocolate ao leite. Eles fazem assim? Não tá comendo? Ele levanta a mãozinha dele. Dá um chocolate amargo e ele faz assim, ó. E se você bota o animalzinho perto do negócio, ele come. Se você depleta, isto é, se você destrói os neurônios dopaminérgicos dele, você vai lá, dá uma toxina que vai só nos neurônios de dopamina e destrói os neurônios de dopamina. Se você bota o animalzinho perto, tipo eu tô aqui perto disso daqui, ó. E eu não tenho dopamina no meu cérebro. Prestem atenção a galera que me pergunta no Instagram. A galera me pergunta no Instagram onde que o que é de fato a dopamina. É isso, ó. Se eu não tenho agora, se eu tomo um negócio aqui e destrói meus neurônios de dopamina, eu ainda sinto prazer comendo isso. Ok. Sem dopamina, o prazer existe. Agora, se você pega isso daqui e coloca lá em cima, se eu não tenho dopamina, eu não levanto e buscar. Entendi. Mesmo eu sabendo que Fica isso me dá bem prazer. Claro esse exemplo, Então, a dopamina ela não permite que você busque o prazer. Mas você sente prazer. É aquela pessoa que fica em casa e quando os amigos... tomar uma cerveja, comer uma pizza, alguma coisa assim. Não. Cara, se os amigos virem até aqui, eu faço. Mas eu não vou lá. Tá? Então a pessoa ela sente prazer desde que ela não precisa fazer esforço para obter o prazer. Eu não tenho dopamina então, velho. Porque eu tô numa dessas assim. Não, vou ficar em casa. Sair de casa, velho. Caralho, puta trânsito. Mas faz sentido, né? Uma das coisas que me fascina é essa evolução ou a pesquisa em cima do lance do Alzheimer, né? O que é o Alzheimer e o que a gente tem de novidade em relação a isso, né? Alzheimer é a principal doença neurodegenerativa que a gente tem hoje, o principal tipo de demência. O que significa isso? Ocorre morte de neurônios no cérebro. Mas isso é normal. Todas as pessoas têm neurônios morrendo constantemente durante a vida. É normal isso.
Você tem perda neuronal, só que no Alzheimer existe uma aceleração. Porque é verdade que o pessoal fala, por exemplo, maconha mata neurônio? Maconha não mata neurônio. O que mata neurônio? Estresse. Ah, é? Estresse mata neurônio. E estresse mata neurônio dopaminérgico. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. A gente não sabe direito a causa ainda. Os estudos estão avançando. Genético não? Tem o Alzheimer genético, que se você tem alguém da família com esse Alzheimer genético, você tem uma chance grande de desenvolver. Geralmente ele é mais agressivo, ele começa mais cedo, 55, 60 anos, e o prognóstico é pequeníssimo. A pessoa descobriu que tende a morrer bem cedo. Assim. Caramba. Mas o Alzheimer genético é 3% de todos os Alzheimers que tem. Ah, é? 97, 95, 97% dos Alzheimer a pessoa desenvolveu e ninguém sabe direito por quê. Fatores de risco. Hoje a gente sabe que é agrotóxico, parece que um problemão assim no desenvolvimento de Alzheimer, diabetes. Pra você ter noção, pacientes com diabetes tipo 2, que é aquela resistência à insulina adquirida por alimentos e hábitos de vida, tem 2 vezes mais chance de desenvolver Alzheimer. Diabetes tipo 2 tem 2 vezes mais chance. Por quê? Porque meio que dá uma bugada na insulina do cérebro também. O Alzheimer ocorre um acúmulo de placas, que a gente chama de placas amiloides, no cérebro do paciente. Essas placas liberam um peptídeo, chamado de peptídeo beta-amiloide. Vocês não precisam saber isso, só estou falando para vocês eventualmente ouvirem por aí. E esses peptídeos são tóxicos para os neurônios. O neurônio começa a morrer, e o neurônio começa a morrer em algumas partes específicas. Ao contrário do que muita gente pensa, o paciente com Alzheimer não tem o primeiro sintoma perda de memória. Eles começam muitas vezes a ter problema de humor. Ah, é? Começa a ter depressão, começa a ficar ansioso, porque está morrendo o neurônio dessas regiões do cérebro envolvida com depressão e ansiedade. Depois, mais avançado, o paciente começa a desenvolver perda de memória. Aí o médico sabe que é Alzheimer. Então o paciente já tem Alzheimer há um tempão. Só que só descobre quando começa a perder a memória. Tanto é que hoje um grande gargalo, Vilela, é esse. Se a gente descobrisse como descobrir mais cedo, o diagnóstico mais cedo, cara, ia ser muito mais fácil. Como se trata? A gente não tem nenhum medicamento hoje chamado de fármacos modificadores do curso da doença. O que é isso? Digamos que você descobre a doença e a doença está indo nesse caminho. A doença está indo nesse caminho. E você quer que a doença venha para cá. A gente não tem esse fármaco. A gente tem um fármaco que retarda o quão rápido ela está indo. Mas vai chegar naquele lugar, a gente não tem como impedir isso. Então a gente trata basicamente com alguns medicamentos que tentam inibir esse acúmulo de proteína e alguns medicamentos que aumentam as substâncias que os neurônios mortos liberavam. Mas ainda não tem tratamento. Não tem nenhum tratamento. O tratamento é para desacelerar o máximo possível. Mas tem várias pesquisas, né? Muita. Por exemplo, tem um pesquisador da UFRJ, meu amigo Michel, que ele publicou um estudo em 2019 na revista Nature Medicine, mostrando que quando você contrai o músculo, quando você faz atividade física, o seu músculo libera um hormônio chamado de irisina. Esse hormônio cai na corrente sanguínea, vai até o seu cérebro, passa a barreira hematoencefálica que protege o seu cérebro e impede que esses peptídeos beta-amiloides sejam tóxicos para o seu cérebro. Caramba! Então o exercício físico é um puta medicamento para prevenir Alzheimer. E até para tratar. Ajuda mesmo muito. Durante o processo. O cara mesmo descobriu durante. Claro que não vai... reverter. Não vai reverter, mas vai retardar a evolução daquilo. Então, hoje a gente não sabe o que causa e a gente não tem tratamento para reverter. E os youtubers que começam muito novo, Vilela, eles de fato... Que é a maioria. Que é a maioria. Gamers, galera de vlog e tal. Eles estão numa época em que o cérebro deles está muito mais suscetível à dopamina. Eu sempre digo nos podcasts aí, ainda não tomei nenhum processo, felizmente, mas eu sempre digo que a adolescência é uma limitação neurológica. Porque na adolescência, lembra daquela região do cérebro que eu te falei, do córtex pré-frontal? Sei. A adolescência ele não está maduro ainda. O córtex pré-frontal de um ser humano
Pô, então termina... meu filho de 4 anos, então, tá não, super... Super não. Ele não... Por isso que muitas vezes ele pode ser impulsivo, etc. Chora pra caramba por uma besteira. Exato. O córtex não, pré-frontal... eu tô falando de mim, não. Meu filho é mais adulto nesse ponto do que eu. O córtex pré-frontal, ele termina de amadurecer com 20 e poucos anos, cara. 25 anos em média. Faz sentido, cara. E olha que interessante. Que é a época que eu realmente eu consegui entender melhor as coisas. Por isso que você ouve muita gente falando assim, cara, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 20. aos 20, né? E olha que interessante, Vilela. Esse não amadurecimento do córtex pré-frontal antes dos 25 explica muita coisa. Por exemplo, primeiro, córtex pré-frontal é uma região que a gente tem atrás da testa. É uma região envolvida com controle atencional. Então, pacientes que têm transtorno de déficit de atenção, eles têm uma diminuição da dopamina do córtex pré-frontal. A gente pode falar isso mais para frente. Tá. Córtex pré-frontal, marca pra gente não esquecer. Falar do TDAH. O córtex pré-frontal tem uma diminuição envolvido com atenção, envolvido com simulação de futuro, envolvido com empatia, envolvido com controle de impulso, e essa é uma das funções mais importantes dele. Você só não caga no meio de um shopping porque você tem um córtex pré-frontal. E olha que interessante, cara. Olha que interessante. É ele que deixa a gente menos animalesco. Os biólogos não têm o menor controle, velho. Se você fala, duvido que você caga no meio do shopping, ele vai fazer isso, cara. Então... E olha que interessante, Vilela. O álcool, ele inibe o córtex pré-frontal. Por isso que às vezes você pode cagar no meio do shopping quando você bebe demais. O álcool, ele inibe o córtex pré-frontal. Cara, você não tem filtro. Tá. Quando você tá muito velho, o córtex pré-frontal é uma das primeiras regiões a se deteriorar. Que também os velhão falam. Cara, por isso o Silvio Santos, já viu o Silvio Santos nos programas? Sei lá, se você tá feia. Pô, fala isso ao vivo, velho, tá louco? Por isso que sua avó, você vai visitar sua avó. Você vai visitar sua avó agora no final do ano e vai falar que você tá gordo. Pô, você tá gordo, né, meu? Puta merda. Cadê os namoradinhos? Tá na hora de casar. Pô, porque o córtex pré-frontal deu uma enfarinhada ali, sabe? Meio que perdeu o filtro. Aquele transtorno, como chama? O Tourette. O que o Síndrome cara fala de Tourette. É o que o cara fala que tá na cabeça, é isso? Ali são outras paradas que estão envolvidas também, não só o pré-frontal. Entendi. E o pré-frontal termina de amadurecer em média, tá? Em algumas pessoas antes, outras depois, dependendo de fatores, traumas, faz muito etc. sentido, por isso que não consegue lidar direito com o sucesso, com uns números um pouco mais baixos. E olha que merda, cara. Antes do o córtex pré-frontal, então a gente pode dizer de maneira bem geral que ele é uma região do cérebro envolvida com controle um controle inibitório, ele freia o seu comportamento, tá? E ele regula a sua emoção. Então, às vezes você está muito triste, está muito ansioso, está muito para baixo. Algumas regiões do meio do seu cérebro, a amígdala, lá do sistema límbico, no meio do seu cérebro, se ativam, deixam você ficar mais ansioso e mais triste. E o córtex pré-frontal meio que inibe quando você pensa assim, não, mas peraí, eu tô triste por quê? Tá tudo bem, tá tudo certo. Por que eu tô ansioso? Tô bem, tem um podcast, tô aqui, tá legal, galera e tal. E isso, o seu córtex pré-frontal aumenta a atividade e meio que silencia aquelas regiões que estão liberando essa ansiedade em você. Tá. No adolescente, primeiro, o córtex pré-frontal tá hipofuncional, não tá funcionando direito. Então, o adolescente tem um controle emocional pior. E pode ver, eles têm mesmo. Quando o adolescente não tem um controle emocional muito bom, eles ficam muito raivoso, etc, etc. Segundo, no adolescente, o sistema de recompensa deles, Vilela, é extremamente ativo. Então é a receita para dar problema. Ou para o adolescente se dar muito bem. Olha que interessante. O sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico do adolescente está tinindo, está funcionando 100%. O região do cérebro que inibe o sistema de recompensa e fala, você não pode fazer isso agora porque tem prova amanhã. Não funciona muito bem. O que isso implica? Muita coisa. Primeiro, a adolescência, a segunda maior causa de morte na adolescência é suicídio, cara. Caramba. Só perde para acidente de carro. Sério? Adolescente é o nicho de idade que mais tira a própria vida. Porque não aceita? Porque é muito impulsivo. E não aceita a derrota. Não aceita, acha que não tem mais saída, às vezes tenta uma coisa meio por impulsão e consegue. Então isso é um ponto. Caramba, segundo ponto, na adolescência você tem maior chance de tirar a vida de alguém. Também? Então, na adolescência você tem, devido a essa diminuição da atividade do pré-frontal,
você tem esse aumento de reatividade, de vontade, de emoção, uma fricção. É um cara muito impulsivão, assim. E isso leva você a tirar a sua vida, às vezes tirar a vida de alguém ou inúmeros outros problemas. É na adolescência e no início da idade adulta, 17, 21 anos, que normalmente os quadros de depressão, ansiedade aparecem. É por ali, sempre aos 17, 18, que a pessoa começa a se descobrir deprimida, abre um quadro de ansiedade. E eu gosto de falar isso sempre, é a idade também que você pode sair de casa para ir para uma faculdade, porque você tá impulsivo. Às vezes você fala, pai, eu quero ir lá, velho, quero fazer aquela faculdade lá na puta que pariu. E vai, porque ele quer novidade, ele quer recompensa. Fazer um mochilão na Europa. Fazer um mochilão na Europa, abrir o Facebook, abrir uma empresa. Exatamente, foi, né? Então isso que eu quero que a galera entenda, Vilela. Quando eu falo aqui, eu não tô dizendo pro lado ruim só. Para todos os lados. Pra todo, cara. É ir pra Europa jogar futebol, fazer uma panelinha não sei aonde, virar um jogador, abrir um canal no YouTube e ficar famoso. Largar um relacionamento que não tá bom e você empurra com a barriga. Exato. Então, tipo assim, o adolescente, eu sempre falo isso, o adolescente ele é uma máquina de fazer coisas, cara. Pro lado ruim e pro lado bom. Tá. Roubar o carro do pai, sair bêbado, ou estudar um monte pra querer fazer não sei o quê, ou ir viajar não sei aonde, se esforçar pra algo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. É pro Lene, não é minha. Tá, pode fazer. Esse pessoal que bate muita punheta, que é viciado. é uma pergunta do Lene. Ele mandou aqui, eu escutei. E o Mandíbula, que já foi embora, mas ele também é muito viciado nessas coisas. Aham. Qual é o problema? Você falou disso daí, desse estímulo. Mas o Lene, deixa eu só avisar, ele é gospel. Aham. Ele é de igreja e tal. Aham. Então, é uma punheta santa. Entendi. Não é? Entendi. De certa forma. Você não tá pensando em coisas ruins. É uma dopamina da boa, né? Você se toca ou de vez em quando? Fala a verdade. Estamos entre amigos. É sério amigos. mesmo da igreja? Claro. É sério. É que, assim, chega uma certa idade que você tem que... Você não pode ficar acumulando muito. Exatamente, é o que eu penso. Senão pode criar um outro problema. Você começa também. a chorar o exatamente. esperma, né? O cara que não se masturba fica Em vez chorando. de dopamina pro cérebro, vai esperma, né, cara? Vamos falar, tem um movimento NoFap, todo esse negócio de se masturbar menos. O que é verdade e o que é mentira nisso? Eu sei que tudo em excesso é ruim, mas até que ponto é verdade esse negócio de você não se masturbar mais para ter uma vida melhor? Vilela, eu assim... Deixando claro que isso é uma pergunta que o Lene me pediu. Lene, vou responder você. Pra ele, tá? Vou responder você olhando pro Vilela. Tá bom. Cara... Eu acredito, isso aqui eu não conheço estudos especificamente sobre masturbação, mas sei sobre pornografia. Então, o que eu vou explicar agora Deve aqui... ter a ver, né? Sim, com certeza. O que eu vou explicar agora aqui é minha opinião baseada no que eu li. Acredito que a masturbação em si não tenha problema. Tá. Eu acho que o problema é o que você usa para fazer a masturbação. Por quê? Porque a masturbação, ela é um comportamento que gera prazer em você. Tá? Tem uma descarga do que quando você... Tem um estudo publicado na Journal of Neuroscience, que é um jornal, o principal jornal na área de neurociência, que mostrou... Os caras fizeram um estudo assim mesmo, cara. Eles botaram uma ressonância eletromagnética, uma ressonância funcional no cérebro das pessoas enquanto elas tinham orgasmo. Mulheres e homens. Eu imagino o estudo, eu imagino os médicos que tem que acompanhar esse estudo. Cara, é o estudo... Com a pranchetinha aqui, os caras batendo punheta aqui. Cara, e é o estudo mais lido, cara. Sério? Eu acho que a galera vai ler por causa dos materiais e métodos pra saber como é que foi feito. Aí eles descrevem lá, a gente deu uns materiais, todo bonitinho, tipo descrição. Vídeo, revista. Isso, exato. E eles mapearam. Tem várias áreas do cérebro que se ativam, não é nada especial, assim. Mas ocorre uma descarga desses neurotransmissores que eu falei. Endorfina, serotonina, dopamina, etc. quando ele pensa em... É aí. Não é? Isso, você entendeu o que é dopamina. E é aí que mora o problema. Eu acredito que masturbação não tem nada a ver. Não tem problema nenhum. Eu acredito que o problema é o que você consome para se masturbar. É a expectativa. É. E Vilela, sempre que perguntarem para você o que é dopamina, você responde isso. A dopamina é a expectativa de algo. É a melhor definição que tem, cara. Melhor definição que tem. Você podia... Eu vi aquele estudo que você falou sobre macacos. Da cocaína? Era macaco ou de ratos de acender a luz e tal? Sim. Acho isso muito interessante pra gente entender isso daí. Boa. Você quer falar depois do... Depois eu falo desse aí. Depois eu falo desse aí. Então, olha só. Levando em consideração... Imagina o seguinte. Quando você fuma um cigarro,
O cigarro, a nicotina atua em receptores no seu cérebro de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Tá. Os receptores se chamam receptores nicotínicos. Olha É mesmo? que criatividade que eles Criatividade tiveram, total, né? A nicotina nos nicotínicos. Quando a nicotina liga nos nicotínicos, ela faz o neurônio funcionar de uma forma que libera dopamina no seu cérebro. Tá. Só que o que acontece quando você começa a fumar um cigarro? Você fuma na primeira semana 3 por dia, Vai aumentando. vai aumentando. É o mesmo... tá lá? É aqui. É ali? É o mesmo raciocínio para pornografia. Exatamente. E isso tem estudo mostrando. Vai querendo cada vez mais Isso tem coisas estudo diferentes. Eu expliquei o estudo no meu canal do YouTube. Os pesquisadores fizeram o quê? Eles pegaram pessoas viciadas em pornografia, que tinham um problema com pornografia, e eles olharam a atividade do sistema de recompensa dopaminérgico dessas pessoas e de pessoas que não tinham problema de pornografia. Quando você mostra uma foto de uma mulher ou de um homem para essas pessoas que têm problema de pornografia com pouca roupa ou uma foto mais sensual, chuta em qual grupo houve um aumento de dopamina? Naqueles que tinham problema com pornografia. Aumentou muito. Peraí, deixa eu entender. Então, quando você vê muita pornografia, vem muita dopamina. Quando você vê estímulos que lembrem a pornografia. Ah, entendi. Então imagina, mais ou menos assim. São ó. mais tarados, então? Exato. Só que, cara, acontece o mesmo que acontece com o cigarro. Com o tempo, um vídeo pornô específico de um homem e uma mulher não vai ser suficiente. Entendi. Você tem que ir pra um que tem 2 minas. E depois tem que ir pra uma suruba. E depois tem que ir sei lá o quê. Entendi. E a indústria pornográfica sabe disso. Tanto é que cada vez os vídeos são mais apelativos. Por quê? Porque o sistema dopaminérgico da galera fica resistente. Igual quando fica um cara que fuma. Quando vê, você tem que fumar 20 cigarros por dia. Quando eu era moleque, você via. A nossa pornografia era catálogo de sutiã. Ou tinha que esperar a foto carregar. É. Devagar, tipo, 4 horas, assim, carregava tudo. Exatamente. Mano, imagina a dopamina vai a mil aí, exato. né? Tipo, carrega e cai a Vai. internet, tá ligado? Cai a internet. Então, o que acontece? O problema aí, Vilela, é que a pessoa que consome pornografia, ela joga o sarrafo tão alto que o que tem dali pra baixo não é mais interessante. Seria o equivalente a uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia querer fumar um. E entende-se esse um cigarro na metáfora como muitas vezes a namorada É do isso que eu ia cara. falar. Aí ele não tem tanto interesse. Não é- Fala, puta, por que eu não tô... Não tem, cara. E aí não é ela o problema, né? Não O é problema ela. é seu O cérebro. problema é que o cérebro dele tá muito exigente. Por quê? Porque ele tá vendo muita coisa dopaminérgica. O resto do mundo meio que perde... Fala, tá, sua namorada não tem um anão besuntado em óleo, não tem sei lá, mais duas mulheres juntas, e aí o cara fala, é isso. Exato. É, Então, assim, faz sentido. acredito que a masturbação não seja o problema. O problema é o que você usa para se masturbar. Entendi. Então, inevitavelmente, se você ficar consumindo pornografia e vai escalando o quão apelativo é o estímulo, as outras coisas em volta vão perder a graça. Inclusive, sua mulher, sua esposa, seu namorado. Entendi. Aí, em níveis mais altos, sair de casa, você só quer fazer aquilo, só quer fazer aquilo. Eu não sei se o NoFap, acho que não tem na minha cabeça sentido nenhum. Agora, se tivesse um no porn, uma coisa assim, faz mais sentido. faz mais sentido do que o NoFap. Ah, tá. Faz mais sentido do que o NoFap. Então, se o cara, no caso o Lene, ele só imaginar trabalhar com a lembrança ou com alguma coisa mental é menos... É menos do que vídeo e etc. Tá. É menos do que vídeo e etc. Entendeu, Lene? Entendi. Entendeu? Entendi. Ele tá anotando ali, vocês não estão vendo, né, Vilela? Ele tá com uma exatamente. caneta. Eu tô Tá com mandando uma no WhatsApp canetinha. aqui pro Mandíbula, porque ele que pediu pra perguntar. Ele tá Que uma escola dos Estados Unidos, ela estava muito abaixo das outras, e aí resolveram colocar para os alunos todos fazerem 1 milha antes de começar a aula. 1 milha. uma milha. Eles descobriram, de repente, aquelas notas baixas, elas não só foram mais altas do que as outras escolas dos Estados Unidos, como eles ultrapassaram muitos países, entendeu? Legal. Então, ele descobriu essa relação do exercício, da atividade física, né, de você se movimentar, não só como benefício de taxa de gordura e tal, mas pro cérebro, cara. É isso mesmo? Hoje a gente tem um consenso na comunidade vou falar de neurocientífica aqui. Bom, primeiro, a atividade física, o exercício físico, para questões cardiovasculares, metabólicas, respiratórias, é indiscutível que é super benéfico. Para questões de cérebro,
hoje a gente tem um corpo de conhecimento que já é mais que suficiente para a gente concluir que também. Que você fazer atividade física, e não só atividade física, você conseguir manter uma atenção na alimentação, manter uma atenção na sua rotina de uma maneira geral, é igualmente benéfico para o cérebro. Tão benéfico quanto para a parte metabólica. Porque, no final das contas, os dois estão interagindo. Metabolismo, se você tem uma melhora metabólica, você tem uma melhora no cérebro. Vou te dar um exemplo. No meu doutorado agora, eu tenho estudado a relação entre dietas hipercalóricas, ricas em gordura e ricas em frutose. Não a frutose da fruta, mas aquele xarope de milho rico em frutose que é usado para adoçar refrigerante. Tá, porque a frutose é um tipo de açúcar. É um tipo de açúcar, Tá. isso. Só que na fruta, obviamente, tem fibras, não tem tanta concentração de frutose, então não é uma Entendi. coisa maléfica, né? Se Tá. você consome dentro das medidas adequadas. Agora, quando você pega essa frutose, hiperconcentra ela e adoça refrigerantes, Que é o que você o pessoal faz? que é o que o pessoal da indústria do refrigerante faz, a gente hoje percebe que ela é bastante maléfica a nível de sistema nervoso central, de cérebro. E o que eu vejo... O que causa isso? Pois é, o que eu vejo, o que os dados mostram, Vilela? Primeiro, quando a gente entra numa dieta... Isso vai demandar uma resposta um pouquinho mais longa, tá? Quando a gente entra numa dieta ruim, acontecem algumas coisas no nosso metabolismo periférico, isto é, no nosso corpo. Ocorre um aumento de glicose, ocorre um aumento de lipídios, de gordura, LDL, triglicerídeos, etc. Mas também ocorre uma coisa que a gente chama de resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio que quando o seu açúcar no sangue sobe, a insulina permite que o seu músculo, o seu fígado, a sua gordura capte a glicose. Então, quando você tem aumento de glicose, ocorre aumento de insulina e a insulina permite que a célula puxe glicose para dentro. Tá. Diabéticos, que tem uma alta taxa de açúcar no sangue, de glicose no sangue, eles têm um quadro chamado principalmente no diabetes tipo 2, um quadro chamado de resistência à ação da insulina. Ou seja, a pessoa comeu tanto açúcar, comeu Não dá tanta conta? coisa, que meio que o pâncreas, que é o órgão que libera insulina, liberou tanta insulina que a célula ficou resistente. Então a célula já não identifica mais se tem ou não insulina ali e, portanto, não permite captação de glicose, a pessoa fica diabética. Ponto importante. Hoje a gente sabe que a gente tem insulina no cérebro. Ah, é? A gente tem insulina no cérebro. Mas o mais interessante, cara, é que os nossos neurônios, que são as células que a gente tem no cérebro, um dos tipos de células são as células funcionais do cérebro. A gente tem 86 bilhões de neurônios, com B, 86 bilhões de neurônios. As células do cérebro, elas não dependem de insulina para captar glicose. Elas captam glicose não precisando da insulina. Aí por muito tempo se perguntaram, por que a gente tem insulina no cérebro então? A resposta é que a insulina no cérebro ela atua em formação de memória, ela atua em foco atencional, em você prestar atenção nas coisas, ela atua em melhora cognitiva geral. Tudo isso é necessário para você passar numa prova, como a Tala falou lá dos estudantes. Então, quando você melhora a sua capacidade de metabolização periférica da insulina, de utilização periférica da insulina, você melhora também a sua utilização central dela. Entendi. Então é impossível a gente dissociar mente, cérebro e corpo. As duas coisas são unidas. E quando você faz uma atividade física, você sinaliza para o seu cérebro que está tudo bem na periferia e melhora a microbiota, várias outras coisas importantes. Isso é um ponto. Então você diminui inflamação, coisas que a gente pode conversar. E a nível do sistema nervoso central, a nível do cérebro, você aumenta várias coisas importantes para o aprendizado de curto a médio prazo. A curto prazo, Vilela, se você, por exemplo, levanta de manhã ou ao meio-dia ou à tardinha, algum horário que você decide fazer atividade física e você dá uma caminhada de 1 milha, uma caminhada que for, não precisa ser nada muito intenso, você vai aumentar as suas catecolaminas, isto é, noradrenalina, as suas monoaminas de uma maneira geral. Você tá isto inventando essas palavras. Não. Pega a mina, traz a mina, né? Josemina. Josemina. E aí você aumenta a dopamina, você aumenta a noradrenalina, etc. Dopamina depois a gente vai falar dela. Dopamina, né? vamos falar. E esse aumento é... Cara, trocando em miúdos, assim, basicamente, quando você faz uma atividade física, você formula
uma sopa química no seu cérebro que permite você aprender melhor. Entendi. Isso a curto prazo. A longo prazo, você aumenta a quantidade, a produção de fatores que a gente chama de fatores neurotróficos. Isto é, são fatores que permitem o seu cérebro se moldar e melhorar. Porque o nosso cérebro é quase como se fosse uma impressão digital do nosso comportamento. Ele se molda estruturalmente, inclusive fisicamente, de acordo com o que a gente faz. Tá. Por exemplo, pessoas muito boas de memória, elas vão ter um hipocampo, que é a região do cérebro que armazena a memória, maior fisicamente mesmo. Tem um estudo que fizeram com taxistas de Londres. Eu sempre mostro esses estudos nos meus cursos, que os taxistas de Londres, para passar na prova lá, para ser Eles têm taxista... que saber todas as ruas. Não pode usar o Waze. Exato. Eu vi isso. Exato. Eles têm que saber, né? A prova, cara, envolve decorar 25 mil ruas. 25 mil ruas, Pra manter o lance Pra tradicional, manter um né? negócio lá, etc. E os neurocientistas malandros pensaram assim, cara, se o cara decora 1000 que for para passar nessa prova, alguma mudança estrutural no cérebro dele vai ter em comparação a quem não conseguiu. Novas conexões, né? Exatamente. E eles fizeram isso. Foi publicado um artigo num jornal chamado de Cell, que é um dos melhores, Célula em português, um dos melhores jornais científicos do planeta. Eles pegaram 100 pessoas, 100 taxistas que iam fazer a prova e mediram o tamanho do hipocampo antes deles estudar para a prova. Tá. E depois deles estudar e fazer a prova, eles pegaram essas 100 pessoas e de novo olharam o tamanho do hipocampo. Chuta, aqueles que passaram na prova, e só os que passaram na prova, tiveram um aumento do hipocampo. O hipocampo aumentou um pouquinho. Porque provavelmente é meio que hipertrofiou. É como se fosse o músculo quando você faz academia. O seu cérebro ele dá uma aumentadinha devido a um número maior de conexões. E o mais interessante desse estudo é que aqueles taxistas que reprovaram na prova, o hipocampo não aumentou. Ou seja, parece que você precisa de fato que o seu cérebro mude para você conseguir ter uma melhora funcional no que você quer que seja. Então, quando você pega essa galera, voltando lá ao comentário do Atala, quando você pega essa galera e coloca eles fazer atividade física, uma milha que seja, cara, você está permitindo E é caminhando, né? Caminhar uma milha é uma coisa aparentemente simples, exatamente. Cara, Só isso já faz uma diferença. Muito, muito. Você está permitindo que o corpo melhore, você está permitindo que o cérebro aumente esses neurotransmissores a curto prazo e a longo prazo o hábito vai se formando e aumente esses fatores neurotróficos que permitem... Você está basicamente dando um boost no organismo dessa pessoa. É quase que um hack. Você está... É fora do comum assim, o quanto isso é benéfico, cara. E o oposto também acontece, Vilela. Tem bons estudos que mostram essa área que eu tô investigando agora de dieta e memória e depressão e tal. Cara, por muito tempo a gente imaginou que era necessário vários meses, se não anos, ou pior, era necessário você ter uma modificação fisiológica para a dieta fazer mal a nível de memória, humor e tal. Esses tempos saiu um estudo numa revista chamada de PLOS ONE, mostrando que 4 dias tomando um café hipercalórico, é um café que eles davam milkshake com sei lá o quê, um café super hipercalórico. 4 dias de café hipercalórico foi suficiente para prejudicar o armazenamento de memória de estudantes saudáveis. Mesma coisa eu sempre falo, Vilela, nos transtornos, cara. Se você pegar, por exemplo, pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, as pessoas comumente falam que tem TDAH, esse cara não é burro, sei lá o que. Pelo contrário, não cara. Tem a ver, tem né? nada a ver. As pessoas que eu conheço de TDAH, muito pelo contrário. São muito inteligentes. Veio aqui o Gaveta, não sei se conhece o Gaveta. Conheço. O canal dele. O cara é inteligentíssimo, mas é o cara que, né, tá ligado no 220 Exato. sempre. A galera acha que pacientes com TDAH é desatento. Na verdade, não, Vilela. Eles são muito atentos. Esse é o problema deles. Se a pessoa com TDAH tá aqui trocando ideia com nós, ele não consegue ficar prestando atenção no outro. Se bater uma porta lá atrás, ele vai... Ele tá prestando atenção em muito... A verdade, o problema é o foco, né? Exato, ele não consegue jogar a atenção dele para um lugar. Para um lugar. E, cara, tem bons estudos. Primeiro, essa pessoa ela tem uma diminuição da dopamina do córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal é a região envolvida com a atenção.
Tá. Pensa comigo, Vilela. Lembra do que é dopamina? Motivação? Você Tá. ficar motivado em algo? Motivado por... Se você tem uma leve diminuição, sabe aquela dopamina tônica, não os picos, a tônica? O TDAH tem Aquele um que é- pouquinho menos. A tônica é aquela que é jogada pra você constantemente no mesmo nível, tá? Perfeito, a residual, aquele restinho. O TDAH tem um pouquinho menos. Ah, é? Aham. Então, Isso ele gera meio, nele... ele meio que não tem motivação de ficar com foco atencional em um único lugar. Tá. Então, por exemplo, o paciente com TDAH, ele vai pegar um livro para ler, ele não tem o mínimo de motivação para ler 10 páginas daquilo. Daí ele vai na geladeira, Entendi. aí ele pega o telefone, aí ele fala com alguém, e aí quando ele passou 5 horas, ele não lê o livro. E aí, o que normalmente as pessoas fazem nisso, quando o TDAH é tratado, principalmente desde o início, que é o ideal, restabelece essa dopamina com medicamento. Ritalina, Venvance, medicamentos para TDAH. Como que a pessoa sabe que ela tem TDAH? Que exame que mostra isso? O neurologista, qualquer médico pode diagnosticar, mas os mais indicados são neurologistas e psiquiatras, e psicólogos também podem fazer o diagnóstico. Ah, é? Ao contrário do que muita gente acha, sim, psicólogo pode diagnosticar. Tá? Porque... Complementando só, eu acho que o melhor profissional para dar o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção é o neuropsicólogo. Neuropsicólogo. Por quê, Vilela? Porque o neuropsicólogo trabalha com psicometria. Isto é, ele dá tarefas que envolvem medir a atenção, medir a capacidade de memória. Então você consegue aplicar para o paciente, ó, faz esse teste aqui, vamos ver se você consegue ficar prestando atenção tanto tempo aqui e tal. Você pega os scores do paciente e vê, ó, foi mauzão no teste de atenção. Aí você faz a entrevista clínica daquele paciente e você tem substrato o suficiente para dar o diagnóstico para ele. Posso fazer uma consulta breve contigo? Pode. Então é o seguinte, no meu caso, por exemplo, eu sou muito focado, muito, sempre fui. O pessoal vê aqui na conversa, eu estou totalmente dentro da conversa. Só que o que eu tenho percebido é, de uma década para cá, uns 5 anos para cá, esse lance de rede social, de coisas, tem me dado um trabalho para conseguir focar, ler um livro, como você falou, por exemplo, assistir um filme, fazer uma coisa específica, tem sido mais difícil para mim ultimamente. Agora não, porque eu tô fazendo um exercício muito bravo de ler e focar e tal. Mas aquele negócio de eu tô lendo, puta, deixa eu dar uma olhadinha no celular. Eu nunca fui assim. Se eu tô lendo, eu tô lendo. Se eu tô assistindo um filme, eu tô assistindo um filme. Se eu tô com meu filho e eu tava percebendo essa queda de atenção, de toda hora precisar de um outro estímulo. Eu tenho tentado bloquear isso e voltei a ler, voltei a fazer coisa. Isso é o quê? Eu tenho TDAH, eu estava desenvolvendo. Como que funciona isso? Isso que eu queria entender. O TDAH é assim. Quando a gente vai fazer o diagnóstico de TDAH, a gente usa o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Versão 5. Mas você entendeu, né? Eu nunca Entendi. achei que eu tinha problema de foco. E eu comecei a perceber isso de um tempo e tô tentando mudar e tenho conseguido em vários sentidos. Eu vou responder, saca só. O TDAH, ele envolve... Primeiro, ele pode ser um TDAH mais desatento, pode ser só TDA, Tá. transtorno de déficit de atenção, sem o componente hiperativo, Tá. ou pode ser os dois juntos, ou pode ser só hiperativo, sem tanta desatenção. Normalmente a gente vê o misto. O cara é desatento e super... Que você comentou do Gaveta, parece que é, né? Super ativão e tal. Total. E tal. Então esse é um ponto. A falta de atenção ou a incapacidade de focar em algo por muito tempo é um dos sintomas do TDAH. O TDAH tem muito mais sintoma. Insisto, só um clínico consegue fazer o diagnóstico de TDAH. Não se autodiagnostique agora baseado no que eu vou falar. Quando você abre o DSM, tem vários itens lá que você tem que dar check para diagnosticar com TDAH. O primeiro item, ele se abre em outros 8, 9, vários subitens, que envolve perder coisas com frequência, a pessoa chamar e você não vê, procrastinação, o paciente com TDAH procrastina muito, porque não tem essa dopamina para fazer as coisas, então procrastina demais, desatenção, etc, etc. Isso são alguns itens que você tem que preencher. Só que tem outros itens, cara, que são extremamente importantes. Pensa assim, se a gente pegar 100 pessoas e perguntar para elas aqui, quem que perde as coisas com frequência? Cara, 100% vão falar. Total. Quem aqui é meio desatento? 100%. Quem aqui às vezes a pessoa chama e não responde? 100%. Só que aí tem os outros itens. Quem aqui
esses problemas começou antes dos 12 anos de idade. Entendi. É obrigatório. Para Não. diagnosticar o TDAH tem que Ah, começar, tá. porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Entendi. Tem que ter começado lá atrás. Então, desses 100%, cara, sobram uns 30, digamos assim. Eu sou desatento desde pequeno. Quem aqui tem essa desatenção em mais de uma área da vida? Por exemplo. Não pode ser só no trabalho. Tem que ser no trabalho, com a família, Entendi. com a sociedade, com os amigos, no futebol. Porque se for só no trabalho, pode ser Você que ele tem não um problema goste da do parada. trabalho. Você tem, eu não consigo ler matemática, estudar matemática. Beleza. Você odeia Você matemática. não gosta de matemática. Você está entendi. desmotivado, não está desatento. Entendi. Então, desses 30%, você já baixa para uns 15%. Quem aqui sofre quem aqui sofre clinicamente disso? Tipo, sua vida realmente está impactada. Às vezes você tem um ou outro, mas não impacta a sua vida. Você não esquece chave de casa, não deixa fogão ligado. A mulher não tá reclamando que te seus fala e amigos, você não escuta. etc. Você vai passando esses filtros, sobra mais ou menos 3, 5% das pessoas, que é a prevalência de TDAH na sociedade. De 100 pessoas, Então umas o que eu 3 te vão ter. relatei é o Não quê? não é TDAH. É só uma... Provavelmente você teve um momento, uma fase de mais desmotivação, às vezes, com isso. Porque, por exemplo, eu adoro ler um livro. Por que eu não estava conseguindo ler naquele momento? Pois Porque é. eu estava com algum problema na minha vida. Outras coisas que Mais estavam tirando foco. estressado, alguma coisa que você queria resolver e não estava percebendo que estava gerando ansiedade. Não, Às mas tem a vezes ver mesmo, quer porque- resolver rápido. Eu preciso criar não sei o que, e aí fica olhando o cabeça tá em outro celular. lugar. Exato. Então, muitas pessoas falam, e o consumo, vale a pena comentar, desses medicamentos usados para TDAH, como Ritalina, como Venvance, em excesso, em pessoas que não têm TDAH, é muito comum. Ah, é? A galera não tem TDAH e vai lá e toma Venvance, toma Ritalina para melhorar foco e tal. Pessoal, isso não funciona, tá? Tem um grande amigo meu, um neurocientista lá da Federal de Santa Catarina, chamado de Andrei Maier, inclusive é um cara excelente se eventualmente você quiser trocar ideias sobre principalmente educação, aprendizado, como o cérebro quero sim. aprende e tal. Ele publicou esses tempos no Instagram dele um negócio bem legal mostrando... Pensa assim, ó. Imagina um ponteiro de dopamina, tá? O paciente com TDAH... Aqui é o ideal que a dopamina fique, para você aprender bem e ter uma atenção controlada. O paciente com TDAH... ele tem a dopamina aqui. Então, ele toma um medicamento para a dopamina vir para cá. O paciente que não tem TDAH já tem a dopamina aqui. Se ele toma um medicamento, a dopamina faz isso. Só que a dopamina aqui piora seu aprendizado. Então, quem não tem TDAH, que consome Ritalina, que consome Venvance, que consome esses medicamentos para TDAH, está, na verdade, impactando na capacidade de aprender. E olha que interessante. Em pacientes com TDAH, pacientes com TDAH, eles têm uma distorção na percepção de tempo. E isso é muito, muito doido. Se você pede para um paciente com TDAH ficar 5 minutos sentado e um outro que não tem no lado, sem relógio, sem nada, você não fala para eles que é 5 minutos. Depois você pergunta quanto tempo você passou sentado. O TDAH vai já achar passou que muito mais tempo. Porque eles meio que comprimem o tempo na cabeça deles. Que doideira. Ou dilatam o tempo. Eles entendem o tempo de uma forma diferente. E isso é um problema, Vilela. Porque se quando um paciente com TDAH pega um livro para ler, o cérebro dele faz um cálculo de quão custoso vai ler esse livro. E geralmente superestima o quão custoso vai ser. Superestima? Super. Ele acha que vai ser muito mais difícil Entendi. do que de fato vai ser. E aí, o que ele faz? Procrastina. Ele não faz. Então ele pega um livro de 100 páginas. Uma pessoa sem TDAH vai falar assim: mato isso essa semana. A pessoa com TDAH, vou demorar 2 meses para ler essa merda. E aí ele não lê. Aí fica procrastinando. Quando você dá um medicamento, e tem bons estudos mostrando isso, Ritalina e tal, essa dilatação do quão difícil vai ser fazer as coisas, ela melhora. Então o paciente ele consegue fazer um cálculo mais apropriado do quão custoso vai ser fazer alguma atividade. E aí ele fala assim, não, peraí, esse livro que eu mato em 1 semana. Aí ele começa a ler. Aí o paciente começa a se engajar melhor nas tarefas. Que fantástico isso, cara. E tem também um fenômeno interessante no TDAH que a gente chama de hiperfoco. Se você pega um paciente com TDAH, primeiro, olha que interessante, esses pacientes, esse nicho de pessoas com TDAH, com transtorno obsessivo compulsivo também, que são transtornos com probleminha de dopamina, digamos assim, são pacientes que têm muita prevalência de uso de substância. Então você pega pacientes com TDAH, 70% usam alguma substância.
álcool, cigarro. Porque aquela dopamina que tá faltando, eles ficam buscando em algum lugar. Café. Então, já que... Você entendeu? Já que eu tenho uma dopamina tônica mais baixa, aquela residual, Preciso. eu vou precisar. E daí eu preciso comer, eu preciso fumar um cigarro. Café, né? Gente que é viciada em café. Café. E normalmente, pessoal que escreve muito, que edita, que não sei o que, faz um trabalho assim. É muito café, né? É muito... Ou energético também, né? Também. Então, você vai ver essa população de pessoas com TDAH, são pessoas que comumente usam muita substância. Digamos que eles estão em busca da dopamina faltante, uma coisa assim. Só que, cara, às vezes esses pacientes, Vilela, encontram essa dopamina num comportamento. E aí eles ficam hiper motivados em fazer algo. Eu tenho paciente com TDAH que fica hiper motivado com... Corrida. Detectar padrões em números. E adivinha com o que ele trabalha? Mercado financeiro. Nossa! E o cara fica 12, 14 horas enfiado no computador, tem que pedir pra alguém lá dar comida pra ele, senão ele não come. E é milionário. Total. Então, sabe quem que tem TDAH? Michael Phelps. É mesmo? Um dos maiores medalhistas Mas olímpicos. com o que ele... Com natação. Com natação, ele descobriu ficava... um barato bizarro na natação. É tipo o cigarro dele, cara, sabe? Aí o cara usa isso pro bem, né? Hiperfoco. Eu costumo dizer que a diferença de um triatleta, por exemplo, ou de um atleta olímpico que fica 8 horas, às vezes, por dia treinando, cara. A diferença dessa galera e de uma pessoa adicta com droga é muito pequena. Imagina, cara, esses ultramaratonistas que correm 100 km. Porra. Os caras se cagam nas calças, velho. Literalmente, eles defecam na calça durante a corrida. Tem bolha, o pé fudido, o tornozelo. Não, o cara que escala o Everest, cara. Pensa, cara, não é um comportamento. Você não olha e pensa assim, caralho, velho, que viciadão. O cara é meio viciado naquilo. Só que tem alguns comportamentos que a nossa sociedade tolera e às vezes até dá um prêmio. Como, por exemplo, a galera workaholic, que trabalha muito. E tem outros que a sociedade não... Essa é a minha grande mensagem que eu espero que as pessoas estejam conseguindo entender. O cérebro é uma máquina incrivelmente funcional e ela pode cortar para os dois lados. Você pode ser hipermotivado em ser uma pessoa drogada, que faz mal à sociedade, letárgica, obesa, sedentária. Você pode ser uma pessoa hipermotivada para trabalhar, para fazer esporte. A dopamina... os dois lugares estão... Tem um cara chamado... Puta, como é que é o nome dele? Quiser, ele pesquisa no Google. É um cara que... Ele foi dos Rangers e dos SEALs dos Estados Unidos. Ele conseguiu passar nos dois. É o David Goggins. David Goggins é o nome do cara. O cara, ele era obeso. E hoje ele é, tipo assim, é o único americano que conseguiu entrar nos Rangers e nos SEALs, que são as duas equipes mais fodidas lá dos Estados Unidos. E ele era obeso, sedentário e não fazia nada. E hoje ele é ultramaratonista, corre 100 km, o cara fez 1000 flexões, o cara é meio malucão, assim. E nos dois cenários, é a dopamina que tá agindo. Isso é o mais louco, Vilela. É a dopamina, cara. Nos dois cenários da pessoa obesa e sedentária e no cenário da pessoa ultramaratonista, é a dopamina. Cara. A dopamina tá fazendo você ser obeso e sedentário e a dopamina tá fazendo você ser ultramaratonista. Tem amigos meus que são viciados em corrida hoje em dia, assim. Eles não conseguem parar. E aí imagina um cara desse se lesionar. Fica 6 meses sem precisar correr. Os caras ficam mal. É quase uma abstinência. Ficam irritado, ficam com o humor para baixo, ficam ansioso. Então você consegue extrair um barato de comportamentos. Não precisa necessariamente ser substância. Só que aí tem uma coisa importante, Vilela. Você tem que querer fazer aquilo. E para você querer fazer aquilo, você tem que ver a recompensa que aquilo vai te dar. Por exemplo, se você pega um rato e coloca ele numa rodinha de correr, eles adoram. Você bota a caixinha deles, eles gostam de ficar andando na rodinha de correr. Você vê que o exercício para o rato trouxe vários benefícios, trouxe várias funções importantes, principalmente a nível de cérebro. Tudo aquilo que a gente falou lá, aumenta neurotransmissores do bem, digamos assim, e tal. Agora, quando você bota um animal numa rodinha de correr, em 2 caixinhas, uma caixinha tem um rato, na outra tem outro, e você engata as 2 gaiolinhas de correr, onde esse animalzinho corre aqui, gira a outra e força o outro a fazer exercício, esse animal tem benefício, porque ele está fazendo exercício quando ele quer, e esse não. Por quê? Porque ele está fazendo exercício no momento que ele não quer. Então isso está trazendo malefício, aumenta estresse, aumenta cortisol, que é o hormônio do estresse e tal. Isso é importante para a galera que está em casa. Se você está querendo começar a fazer uma atividade física,
Faça uma coisa que você curta. Faz sentido, né, Você cara? gostar do É negócio. eu Futebol. vou ter que treinar agora. Se você adora futebol, você não vê Cara, aquilo como... joga mais futebol, etc. Depois Se é que tênis, você é tênis. depois que você vê os benefícios e pensa assim, ó, para eu aumentar o meu benefício aqui no futebol, no tênis, eu vou ter que fazer uma musculação. Eu aposto que a musculação vai ser mais fácil de fazer, porque você vai ter Faz uma sentido, razão faz para fazer a sentido musculação. total, cara. Você entendeu o que eu quis Claro, dizer? claro. Então você tem que ter uma recompensa para aquele comportamento que você está executando. E o mais legal, Vilela, é que essa recompensa, cara, e isso o pessoal não entende quando eu falo, às vezes a galera não entra na cabeça. Pensa assim, ó, ninguém botou uma seringa de dopamina no seu ouvido e jogou a dopamina, tá dentro da sua cabeça. O córtex pré-frontal, que é a região da sua cabeça envolvida com simular situações, permite que a gente simule uma situação subjetiva. E o que eu quero dizer com isso? O córtex pré-frontal, ele consegue, devido às suas conexões com a área tegmentar ventral e o núcleo accumbente, que é as regiões dopaminérgicas do cérebro, vocês não precisam saber esses nomes, mas estou falando aqui, se eventualmente vocês ouvirem por aí, vocês vão lembrar que eu disse, e etc. O córtex pré-frontal, ele tem conexões com essas regiões. E se o córtex pré-frontal pensar assim, eu vou treinar, eu vou fazer atividade física agora, eu vou começar a fazer porque é bom para mim. Não porque eu quero ficar com o shape X, mas eu quero fazer porque é bom, eu quero entrar no processo de ter uma vida mais ativa e eu devo recompensar o processo de continuar fazendo. O seu córtex pré-frontal vai avisar as regiões do meio do seu cérebro e vai liberar mais dopamina. Entendi. Então a pessoa que faz atividade física, que vai começar numa dieta, vai começar numa atividade física, etc., é importante que ela perceba de fato, ativamente, os benefícios daquilo. A pessoa que está estudando para um concurso, alguma coisa assim, ela tem que fazer um esforço de tentar observar os benefícios daquilo. O nosso cérebro, ele não faz coisas que ele não obtém em benefício. A sua motivação... Que é a lei do mínimo esforço, né? A sua motivação vai para 2 lugares. Aí é importante também mencionar. A gente fica motivado com 2 coisas. Para obter uma recompensa e para fugir de um perigo. Tá. Sobrevivência. Cara, pensa assim. Aquele aluno que tem que fazer uma prova amanhã e não estudou e inventou um atestado médico, às vezes ele teve que ter mais trabalho para inventar o atestado médico do que vai estudar para a prova. Ele teve uma motivação, vou fazer o atestado médico porque não quero ir lá e sofrer o dano de tirar 0 na prova. Então, nós temos motivação para fugir de situações que nos causam mal e temos motivação para buscar situações que nos causam bem. A pessoa ela tem que observar ativamente que aquele comportamento que ela está fazendo está trazendo algum benefício para ela. Senão vai ser muito difícil ela conseguir se engajar. Por quê? Porque o nosso cérebro, insisto, dificilmente faz algo sem esperar algo em troca. Inclusive, tem estudos que mostram que quando você vai fazer filantropia, você vai doar uma roupa no instituto aqui de caridade, o seu sistema de recompensa se ativa. Por quê? Porque você está doando a roupa. Então, mas... Exatamente. E aí, você está doando a roupa para... Nossa, então é... Você está sendo egoísta? Isso, Não essa é a sei. minha dúvida. Provavelmente os dois. Provavelmente você está doando para ajudar e porque você se sente bem doando. Caramba. Mas esse é o ponto. Dificilmente você vai fazer alguma coisa se você não recebe nada em troca, cara. E o em troca às vezes não é para você. Às vezes você faz por um familiar e receber algo em troca a outra pessoa está bem. Mas dificilmente você vai fazer uma parada que não te traz nada de recompensa. E muitas vezes as pessoas tentam se engajar nesses comportamentos sem perceber a recompensa. E aí eu sempre falo, quando eu faço live, etc., o Paulo Musi, né, veio aqui, meu amigo. Tô com ele, fiz os exames. Legal. Aí, e, cara, preocupante. É? Assim. Putz, e isso daí é uma motivação. Às Total. vezes você tá querendo fazer para fugir de um perigo. Claro, é hipotireoidismo, é pré-diabetes, Exato. gordura no fígado e Exato. putz, um monte de coisa que E aí isso te motiva, né? Claro, Fala, não, ou eu faço isso ou eu morro, exato. né? E é um bom motivador. Então eu sempre digo, sempre falo pra ele, falo, cara, você faz essas lives de manhã no banho, não tem calendário e tal, isso é um puta motivador pra galera, Pra cara. acordar cedo pra não perder porque esse a galera conteúdo. e não perder o conteúdo, e a galera às vezes vai treinar porque o músico tá lá na bike treinando. Então eu sempre digo pra essa galera que tá querendo fazer atividade física, cara, acompanhe mais de perto esse pessoal que falam sobre isso. Porque você meio que começa a pertencer a uma comunidade. Aí você vê recompensa, você se sente dentro de uma comunidade e você começa a fazer.
Mas a dopamina é assim, a dopamina ela é relativamente negociável. Você consegue até certo ponto negociar com a dopamina e você mesmo meio que liberar a dopamina baseado nos seus pensamentos. Muito louco isso, mas você meio que consegue liberar a dopamina baseado nos seus pensamentos. Se você começar a pensar assim, cara, eu preciso fazer isso porque vai ser da hora, porque eu quero, eu vou ficar bem, isso começa a aumentar a sua dopamina e te dá vontade de fazer. Isso que você falou, deixa eu ver se faz sentido. Quando eu era mais moleque, eu era um cara extremamente... Ficava triste sempre por não conseguir fazer as coisas. Eu queria apresentar um trabalho na frente da escola, da classe e não queria tentar falar com uma garota e não conseguia. Um monte de coisa que me impedia, assim, de... Eu queria fazer as coisas e não conseguia por timidez. E teve um dia que eu decidi na minha cabeça que aquilo ia mudar e eu realmente mudei radicalmente e minha vida mudou a partir daquele dia ou daquele mês, sei lá. Uhum. O que aconteceu comigo que eu não conseguia e a partir do momento de uma decisão e de uma coisa que eu falei, eu tenho que mudar, eu consegui mudar. O que eu fiz no meu cérebro? Eu forcei ele a fazer novas conexões, eu fui vencendo o medo e falei, quer saber, eu vou passar vergonha, mas eu vou chegar naquela menina, Boa. eu vou fazer não sei o quê. O que é isso? Você ativou o seu córtex pré-frontal e dominou as regiões que estavam inibindo você de fazer aquilo. Pensa assim, muitas pessoas elas acabam desenvolvendo um padrão de comportamento que são comportamentos de esquiva, que era o que você fazia até então. Você, vou falar não, vou ficar aqui. Não vou falar porque eu vou tomar um fora, não vou pra escola, eu vou passar vergonha. Exato, não vou perguntar na aula porque eu vou passar vergonha. E muitas vezes, esses comportamentos de esquiva, a pessoa perpetua esse comportamento. Mas só deixando claro que isso me fazia muito mal. Não é que eu tava de boa, assim, eu sou assim, não. Isso me fazia muito mal, então porque eu não queria ser aquilo. Então você teve uma motivação muito grande. Eu não queria ser daquele jeito. Isso, eu quero lá. Então você teve dopamina para fazer. Você viu um benefício em realizar, em passar por aquele esforço. Isso é importante. Mas as pessoas... Então, cara, você provavelmente com essa virada de chave que você teve, ativou o seu pré-frontal e falou, não, vou fazer e vou me submeter a isso e vou lidar com isso. Provavelmente evitou, isso que você fez provavelmente evitou que você se transformasse em um adulto com, por exemplo, fobia social. Total. Porque eu vejo muitas pessoas, eu atendo na clínica, muitas pessoas que elas criam, lá na adolescência principalmente, ou no início da idade adulta, um repertório comportamental de esquiva. Tipo, eu não vou enfrentar os meus medos, eu não vou me submeter a situações meio nocivas, porque é relativamente gostoso você se esquivar. Você não saiu da sua zona de conforto, não teve que lidar com o problema, você teve, vou ficar aqui na minha e tal. Se eu não torço para nenhum time, eu nunca vou ficar mal porque um time perdeu. Mas também nunca vai comemorar. Exatamente. Então a pessoa fica se esquivando, não vou perguntar na aula porque eu tenho vergonha, aí se transforma num adulto que quando vê não consegue ir no supermercado, não consegue falar numa entrevista de emprego. Porque a pessoa, ela impediu o cérebro dela de criar repertório, Vilela. Repertório, cara. Quando você se submete a uma situação relativamente nociva, que você tem um pouco de medo... Ou nova, você está criando repertório. Você se colocou naquela situação, viu o que aconteceu, atualizou o software de como lidar com aquilo, agora fica mais fácil você se submeter aquilo Mesmo que você se ferre. Mesmo que você se ferre. Então eu sempre falo pra galera, toma cuidado com o número de esquivas que vocês estão tendo. Toda hora medo, e agora é muito mais fácil, fala por WhatsApp, não precisa falar e tal. Sabe, hoje tem pessoas que têm ansiedade de dar bom dia pro porteiro, porque só fala no telefone. Quando toca o telefone, a galera entra em pânico. Meu Deus, o que eu falo? Não sei o que. Você fala alô. Nossa, cara, não é? Eu tinha um pânico, eu sou mais velho que você, mas eu tinha um pânico quando eu ligava do telefone fixo, porque não tinha celular, pro telefone fixo da garota que eu tava afim, porque o que podia acontecer? O pai atender. E aí? Se o pai atender, o que eu falo? Aí desligava às vezes. Cara, era Aí eles tinham aquela parada Bina, acho que era de ver o número. Isso bem depois. Mas no começo era... Queria falar com a Samantha. O que você quer falar com a minha filha? Não, negócio de trabalho. O senhor...